Gente, vocês têm medo da morte? A morte é um instituto que causa em vocês algum tipo de pavor, ou no mínimo algum tipo de receio, uma coisa que te deixa um pouco desconfortável. A morte, a possibilidade da morte te traz algum tipo de perturbação? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu tendo a ter um pouco de desconfiança àquele que diz que não tem nenhum medo da morte, que encara a morte com uma naturalidade incrível, tal, tal. Eu não estou dizendo que eles estão mentindo, mas me causa um pouco de dúvida, né? A ideia de qualquer tipo de rompimento, ela tende a gerar, no mínimo, um desconforto. E o maior dos rompimentos é a morte, não é? Quer dizer, um marco finalizador da existência, né? Então, pode até haver pessoas que realmente não se preocupam nada com isso, tendam a desconfiar. Não estou dizendo que elas estão mentindo. Agora, digo com convicção plena que o medo da morte é algo quase que imanente, que está incrustado naqueles que ainda estão vivos, né? Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão do medo da morte e suas implicações. E vamos aqui apresentar a vocês um conceito filosófico maravilhoso, né? Que pelo menos deveria ser bem refletido. Sejam muito bem-vindos ao canal J Literato. Agradeço a todos vocês que são inscritos, a vocês que ainda não são inscritos, peço a sua inscrição. A sua inscrição é fundamental para aqui o nosso trabalho. Peço que curtam o vídeo, que compartilhem e também ativem, acionem o sininho, a sinetinha das notificações para que vocês sempre recebam, não é, aqui a comunicação de nossos conteúdos publicados. Gente, medo da morte. Eu preciso, obviamente, falar aqui de um dos grandes filósofos da existência, um grego, um dos grandes filósofos helenísticos, que é Epicuro. Grande Epicuro, um dos discípulos de Platão, que depois saiu e acabou ali criando, não é bem ali a sua própria escola, mas criando um espaço de reflexão que ficou conhecido, vocês devem ter ouvido falar, como o Jardim de Epicuro, que era onde Epicuro e seus discípulos ali refletiam sobre questões filosóficas e reflexões da vida. Dentre essas reflexões partidas ali de Epicuro, nós temos como elemento o medo da morte. Por quê? Explico melhor. Epicuro, em sua filosofia, ele buscava compreender, né, os signos da própria vida, o sentido da própria vida. E ele concebeu que o sentido da própria vida seria algo chamado ataraxia, ou também outro termo, aponia. Todo você ser portador de uma ataraxia seria o grande sentido da sua vida. Oh, mas o que raios que é isso? O que é uma ataraxia? Nós podemos compreender aqui como a grande imperturbabilidade da alma, né? Portanto, um estado de paz, um estado de serenidade existencial, né? Esse seria o objetivo da própria existência, ser uma pessoa feliz, né? Você tem o conceito lá de eudaimonia, de Aristóteles também, que trabalhou sobre essa questão. Portanto, Epicuro vem trazer isso, né? Que nós temos que trabalhar nossos elementos existenciais sempre buscando ser uma pessoa feliz, ter uma vida boa, uma vida virtuosa, etc. e tal, né? Então Epicuro ele desenvolve um método filosófico ou um esquema filosófico, como preferir, chamado tetrafármacon. Sim, os quatro remédios, tetrafármacon. Eu vou neste vídeo trabalhar só o primeiro deles, não vou entrar nos outros três, até porque não temos tempo para isso, então o vídeo fica longuíssimo, né? Então, Epicuro dizia o seguinte: nós temos que seguir, que tomar esses quatro remédios. E o primeiro remédio para atingir-se a ataraxia, portanto ter uma vida boa, é não temer a morte.
Portanto, Epicuro coloca como uma condição sine qua non para se ter uma vida boa, não temer a morte. Por quê? A pessoa que teme a morte, a pessoa que tem medo, que se perturba diante da ideia da morte, né, é uma pessoa que fatalmente não terá uma vida boa. Opa, caiu a câmera. Deixa eu pegar aqui. É uma pessoa que terá sua vida marcada por elementos que impossibilitam uma vida com ataraxia, com paz. Portanto, temer a morte, isso deve ser extirpado. A pessoa não deve temer a morte. Ele não para por aí, né? Ele confecciona uma estrutura que eu acho interessantíssima, demonstrando que o temor da morte, para além de ser um empecilho para uma vida boa, é algo absolutamente ilógico. Né? Portanto, não temer a morte é uma questão de inteligência. E ele vai explicar isso aqui. De que forma que ele explica? Veja, em uma de suas cartas a Meneceu, ele coloca a sua ideia principal sobre isso. Bom, ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, você não temer a morte é uma estupidez. Por quê? Porque enquanto você está vivo, a morte não está presente. E depois que você morre, você não está mais presente. Então isso seria capaz de denotar essa inviabilidade do medo da morte. A morte em Epicuro, obviamente, é a interrupção de tudo. A interrupção das próprias sensações. Portanto, não há sentido lógico em você temer algo que você não vai estar para sentir. Né? Veja que ele coloca esta inviabilidade material de justificar-se o medo da morte. Né? Portanto, se você teme a morte, você fatalmente não vai ser uma pessoa feliz, né? E ainda vai estar crendo em algo ilógico, né? Em algo estúpido, em algo parvo. Né? Aí você pode me perguntar, mas e aqueles que acreditam no pós-morte? Né? Então eles vão dizer, opa, não, continua ilógico o medo. Por quê? Aqueles que acreditam no pós-morte, eles, portanto, pressuporão que em vida deverão ter uma conduta específica para que haja um pós-morte bom. Então veja, a morte em si continua sendo como para todos os outros casos, tendo pós-morte ou não. A morte é um instituto único. Né? Portanto, a pessoa que crê em um pós-morte, ela deve se preocupar com sua conduta em existência. E veja que essa preocupação dela estará contida na própria existência. Né? Eu tenho medo de morrer e, por exemplo, ir para o inferno. Então você tem que ter uma vida que dentro de sua crença, não a levaria para o inferno. Mas não o medo da própria morte, né? Que é um objeto absoluto. Né? Então Epicuro vem trazer essas questões, que é uma ponderação muito interessante. Né? Primeiro, o medo da morte, o temor da morte, o pavor da morte, a perturbação trazida pela ideia da morte, que é uma ideia. Veja, mais uma observação aqui, a morte ela não passa de uma ideia. Por quê? Porque quando ela acontecer, nós não poderemos experimentá-la, porque nós não mais estaremos vivos. Então é uma ideia, né? É um pressuposto imaginário. Então, mais uma definição aqui, você vai estar tendo medo de uma ideia a qual não poderá, digamos, atingi-lo de forma empírica, porque você não mais existirá. Né? Vocês estão compreendendo aqui a impropriedade lógica disso tudo, que é colocada em Epicuro? É algo muito interessante. Né? Portanto, a morte em si é um fenômeno que extirpa sensações. Que ela extirpa qualquer tipo de sensibilidade daquele que vai morrer. Né? E aquele que vai morrer, portanto, não mais será aquele, não será mais nada. Portanto, o medo da morte não se justificaria além de ser, veja bem, além de ser absolutamente deletério, prejudicial para uma vida boa, né? Que é o primeiro fármaco de Epicuro. Gente, esse vídeo eu quis fazer um mais curto mesmo, uma reflexão importante, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido útil a vocês. Peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem,
né? Acione o sininho das notificações e até uma próxima. Valeu!